Seja bem-vindo à sala de aula do professor Marcelo. Nós estamos tratando de um assunto muito sério, que é a gestão de conflitos. Todos nós, no cotidiano, temos diversos conflitos para serem solucionados, seja familiar, seja como um gestor de empresa, seja dentro da comunidade. Então, onde houver pessoas, sempre haverão interesses. Havendo interesses, sempre há necessidade de fazer gestão de conflitos. Nós aprendemos desde o início que a negociação ocorre após aparecer um conflito. Para isso, você utiliza a ferramenta negociação para fazer essa gestão. E, para isso, a gente identificou quais são as necessidades do outro lado, quais são as suas necessidades, para você fazer a defesa, para você identificar qual é a melhor forma de ter benefício em ambos os lados. E para isso, hoje, nós vamos estar trabalhando com a questão de umas ferramentas poderosas, que é para conduzir e fechar esta negociação, para que ambos os lados saiam ganhando e você consiga defender os seus interesses, colocar os seus interesses, conduzir para que o outro entenda que a sua parte é melhor, ou não diria melhor, mas sim que vai levar mais benefício para ambos os lados. Legal? Então, assim, vamos estar entrando. Então, a condução. O que é conduzir? Conduzir é agir da melhor maneira, você agir da melhor maneira possível diante desse seu interlocutor. Mas, professor, quem que é interlocutor? Interlocutor, como nós já falamos no passado, é o outro lado, é com quem você está conversando. Você nunca mais vai esquecer, eu vou repetir. Interlocutor é o outro lado. Sempre, sempre você vai lembrar que daquele ditado, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando você estiver falando, aquele outro que abaixar a orelha é o interlocutor, beleza? Então você vai ter que conduzir da melhor maneira possível, utilizando técnicas para que o outro entenda que você está negociando, que você está colocando suas ideias, fazendo redução de conflitos, redução do estresse. Mais uma vez, todas as negociações começam após um conflito, e este conflito, ambos os lados irão defender os seus interesses. E qual é o seu interesse? Você já identificou lá atrás quais são os interesses. Você utilizou empatia e algumas outras coisas para entender qual é o interesse do outro lado e o que ele está, onde que ele quer chegar e aonde você precisa chegar. E tem um objetivo, transformar o objetivo em comum da melhor forma possível. Então você vai ter que criar condições para que sejam favoráveis para ampliar esse relacionamento e, se possível, da melhor forma possível, chegar a um sim. E aí, para isso, nós temos uma das ferramentas é a questão do ocular, físico, ou como que você vai se comportar perante este seu interlocutor. Quando você vai numa lanchonete, quando eu vou sair com a Dona Onça é minha esposa, quando eu vou sair com ela em um shopping, eu procuro sentar na frente dela? Não, ela não é o meu oponente, eu não estou brigando com ela, eu estou colocando uma posição de forma mais uma forma mais amável possível, uma forma de companheirismo. Então eu vou procurar andar lado a lado. Ah, professor, mas eu não tenho condição. Quando eu chego lá para negociar o comprador, ou quando eu chego lá para negociar o meu interlocutor, a pessoa ela já sentou à minha frente e a minha mesa eu sento e ela senta à minha frente. Neste momento, você consegue ficar de uma forma mais lateral possível, de uma
situação fora de eixo possível, se você tiver uma oportunidade e conseguir, vai ser melhor para você, porque vai dar uma questão de parceria, não uma questão de confronto. Legal? Próxima. Ocular e físico. Vocês já viram que você tem que entender qual é a cultura do outro lado. Como que esse cara gosta de contato? Como que você vai ter que fazer o contato? É um contato íntimo, mais próximo? É um contato mais pessoal, um pouquinho mais distante? Ou ele é um contato social mais distante ainda? Qual é o formato de contato? Ah, mas eu gosto de chegar, abraçar, beijar, apertar. Cara, não é o que você quer. Lembre-se, nós estamos diante de um conflito. Então, neste conflito, nesta negociação, ou como que você vai fazer para ter esse contato? Porque o primeiro contato vale muito. Este contato que você está fazendo vale muito. Então, procure entender primeiro qual é o formato de contato do outro lado para você fazer essa aproximação. Contato auditivo. As pessoas escutam muito, principalmente se você estiver tratando com um público feminino. O público feminino, ele escuta mais. Ele é mais auditivo que os meninos. Os meninos não são de escutar muito, as meninas são de escutar mais. Então, tudo que você disser a respeito, todas as palavras que você estiver dizendo, aquilo que está saindo da sua cabeça, né, a formato de oratório, o seu vocabulário, você vai ter que se adaptar ao interlocutor da melhor forma possível. E uma questão de ritmo, uma questão de ênfase, muitas vezes, da palavra que você irá dizer. Então, existe um macete, uma técnica que você pode utilizar fazendo com que a pessoa escute a mesma coisa durante 3 vezes. E você tem que procurar captar o sim dela. Então, quando você for na sua oratória dizer, você concorda comigo que isto daqui, esta situação é melhor para nós? Ela vai dizer sim. E aí você vai repetir com algumas outras palavras. Então, eu acredito que se a gente fizer assim, 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 vai ser melhor para nós dois. Você não concorda comigo? Aí a pessoa vai dizer sim. E aí depois você vai dizer mais uma vez a mesma coisa de forma diferente e você vai captar o sim dela mais uma vez. A tendência dela rejeitar a sua proposta no futuro vai ser muito difícil. Então, a palavra vale muito. Outra situação é a atitude positiva. Mais uma vez, nós estamos diante de um conflito. Diante desse conflito, a gente está usando a técnica de negociação. E a negociação, a gente vai ter que ter uma atitude positiva. Se você está tendo uma atitude negativa, como é que você vai convencer o outro de que o sim ou o que você está dizendo, o teu comportamento está correto? Então você tem que ter um comportamento dinâmico e positivo diante do seu interlocutor. Mais uma vez, interlocutor é aquele cara que você está conversando. Então, lá atrás, a gente aprendeu que a gente tem que utilizar a questão da empatia, de você estar próximo do teu interlocutor. Então você tem que utilizar uma atitude solidária, demonstrar disponibilidade. Sim, nós estamos aqui para resolver da melhor forma possível. E eu concordo com você que nós temos que chegar... você está dizendo para ele que você concorda com ele que você vai ter que chegar numa solução que será bom para ambos os lados. Você também tem que saber respeitar as crenças e os valores do outro lado e do ambiente em que você está. Você não pode chegar de bermuda e chinelo num encontro social. A tua vestimenta, a formalidade, a documentação necessária, isso mostra que você está preocupado, que você está solidário para a solução desse problema. Você também tem que estar preparado com antecedência com relação ao domínio do assunto. Do que você está falando? Tem um ditado que diz:
que a gente não consegue falar muito tempo daquilo que a gente não sabe. Então você vai ter que expressar confiança deste conteúdo. Outra coisa que muita gente diz que não tem importância é porque fala da boca para fora, mas tem. O primeiro contato. A pessoa compra você, a pessoa vai querer negociar com você, você vai inspirar aquilo que você quer em apenas de 3 a 5 segundos. Mais uma vez, a primeira impressão é a que fica. E qual a impressão que você quer passar naquele momento? Então, nós dissemos anteriormente que a vestimenta é o que vai mostrar aquilo que você está propondo. Então, você tem que estar adequado a cada momento. Vejam as duas imagens. Uma de paletó e gravata, outra de camiseta e chapéu. Ambas são a mesma pessoa e não há nada de errado na mesma pessoa. Só que, o que a gente tem que olhar? Cada roupa, cada momento é um momento. Existe um fenômeno chamado ancoragem. Esta ancoragem, o que a pessoa vai ancorar na cabeça dela? O que a pessoa vai ter de imagem que ficará presa na cabeça dela? Qual é o impacto? Esse impacto vai formar uma ancoragem. Então, em determinado momento, você vai ter que utilizar uma ancoragem. Veja que nessa imagem o cara está descolado, top, show. Imagine ele chegando em um ambiente onde existe um grupo de pessoas em que demanda este tipo de perfil. O cara vai chegar arrasando, top, show. Então vai depender muito onde o cara está. Aí, nesse outro momento, vamos dizer que ele está no meio social, ele foi fazer uma entrevista onde tem conflitos, onde ele foi conversar com pessoas mais velhas, um pessoal de mais idade, um pessoal mais tradicionalista. Ele está com a roupa adequada para o momento. Então, ele irá fazer uma primeira ancoragem, uma primeira impressão, um primeiro impacto. Qualificação da informação é outra técnica. Então, você vai ter que qualificar a informação. Então, nós temos informação de alto valor e de baixo valor. Então, o que a gente vai ter que captar a informação? Espera aí, essa informação neste momento para mim não interessa, então a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que as pessoas fiquem falando para a gente e a gente não esteja escutando. Tal como o rapaz aqui, ele está falando com uma estátua e a estátua não vai responder. E você está agindo como uma estátua? Ou você é o interlocutor que está falando palavras, pensamentos inoportunos que não cabe àquele momento? Então, qual lado você está e qual é o momento? É de ficar utilizando palavras que não estão adequadas ao momento, frases que não estão adequadas ao momento, e informações de alto valor. Mas, às vezes, o outro lado tem muita informação de alto valor, ou você também, mas não está sabendo comunicar, o como comunicar. E aí, cabe a você desenrolar e achar o fio da meada, o ponto, e desenrolando e qualificando esta informação que está chegando toda tumultuada. E aí, compreensão da informação. Como que você compreende a informação do outro lado? Como que essa informação é compreendida? Você está extraindo informação tal como um psicólogo. O cara está falando com você e você está compreendendo o que ele está dizendo, mas existe um vínculo, uma empatia. Não é só escutar. Ah, tá bom, escutei, e daí? Foda-se. Não, você escutou e está tendo empatia, você está tendo um vínculo entre os dois lados. Sincronização física. A partir daqui, a gente começa uma técnica um pouquinho mais... de que demanda um pouquinho mais de entendimento.
que demanda você observar o seu interlocutor, observar o outro, para você fazer esse trabalho de que a gente chama de efeito espelho. Então, o efeito espelho, similar à imagem que você está vendo, entre mãe e filha, duas meninas, essa sincronização física, atitudes não verbais, ritmos, gestos, você vai causando uma sincronia, um efeito espelho. Para que serve isso? Para que o outro lado olhe para você e diga assim: porra, que legal, esse cara é parecido comigo. Não é ele não vai fazer isso conscientemente, ele vai fazer isso inconsciente. Esse gatilho mental, vamos chamar assim, é um gatilho mental de similaridade. O que é o gatilho mental da similaridade? É a pessoa olhar e pensar assim: olha, ele é similar a mim, ele é parecido comigo. Então veja como os similares se atraem. Você é o cara cowboy e você se veste de cowboy, você age como um cowboy. E nisso aparece alguém similar a você. Ele não precisa falar nada, não precisa ter nenhuma atitude verbal. Basta ele fazer movimentos, estar vestido, existir uma sincronia física entre os dois. Você vai falar: opa, este cara é legal. E de repente, uma outra pessoa que está vestida de uma forma, trajada de uma forma diferente, você não vai ter empatia, porque ele é diferente de você. Então, esse efeito espelho, ou o que eu costumo chamar de gatilho mental da similaridade, ele vai te ajudar muito a ter mais empatia, a ter mais aproximação do seu interlocutor. Outra é a sincronização verbal. Sinaliza respeito, né? A questão de escuta, você tem que conectar, tem que fazer uma conexão com essa outra pessoa. Ele também vai te dar essa questão da similaridade. Paráfrase, outra técnica, cara, essa é pauleira. É o você repetir intencionalmente uma frase ou palavra isolada que a pessoa disse para você. Então, você estava lá e alguém da tua família disse assim: ah, pai, eu estou saindo agora 10 horas da noite com o Joãozinho e volto amanhã às 6. Talvez eu durma na casa do Joãozinho. E aí você vai repetir intencionalmente uma frase ou palavra isolada que é considerada importante para ela, mas incoerente para você. Né? Então isso é incoerente para você. Para que serve isso? É para que a pessoa, tal como o desenho aqui do balão, opa, peraí, né? Você vai ter que conduzir essa pessoa ao teu raciocínio. Então você vai dizer o quê? Ah, pai, estou saindo e vou voltar amanhã às 6 horas, ou talvez nem volte, vou dormir na casa do Joãozinho. Aí você vai dizer: ah, muito bem, você vai dormir na casa do Joãozinho? Você acha correto uma menina de 14 anos? Então você vai fazer essa paráfrase, você vai repetir intencionalmente uma parte da frase ou uma palavra isolada. Ah, voltar 6 horas da manhã. Vai sair agora e vai voltar 6 horas da manhã. Então você vai parafrasear esta frase que a pessoa te disse. Reformulação. Então, reformular é similar à anterior, mas você vai falar a mesma informação, mas usando as suas próprias palavras. Você não vai utilizar um trecho, você não vai fazer papagaio. Então você vai utilizar uma reformulação. Então, da palavra anterior, onde a menina iria sair, então você vai dizer: você acha correto sair neste momento e voltar amanhã? Então você vai reformular, e isso daí a mãe da gente já sabia fazer muito. Então todas essas técnicas podemos chamar de frases da mamãe.
A mãe da gente era craque em utilizar essa reformulação, paráfrase, eco e outras ferramentas que a gente vai estar olhando aqui. Eu acredito que quem deve ter feito o estudo estudou a mãe, né? Deve ter estudado a mãe. Então, reflexo. Reflexo é repetir uma palavra específica da sentença que o outro disse para você. Então você vai quebrar intencionalmente o diálogo. Então você não vai perguntar para a pessoa, fala para mim se você tem razão. Fala para mim, você não vai fazer pergunta. Você vai fazer somente um reflexo, repetir uma palavra específica de qualquer lugar que ela disse. Você vai dizer, sair com o Joãozinho. Joãozinho? 6 horas da manhã? Vai sair? Então você vai repetir apenas uma palavra específica. E aí vem o eco. Eco, semelhante ao anterior, você vai repetir somente a última palavra. Pai, estou saindo agora com o Joãozinho e vou voltar somente amanhã. Se voltar, talvez vou dormir na casa dele. Aí você vai repetir. Dormir na casa dele? Ou, melhor, né? Na casa dele? Então você vai repetir somente, fazer o eco, né? Repetir somente a última palavra. Aí nós temos ali também o silêncio. Silêncio é uma que eu utilizo muito. O que eu acho legal do silêncio? O silêncio, ele obriga o outro lado a se manifestar. Ele obriga o outro lado a tirar a cabeça da terra. Ele obriga o outro a se posicionar. Às vezes, o silêncio vai ajudar você às vezes o outro lado fica lá falando, e você e você está tentando falar e ele te corta. Então você faz o quê? Silêncio. Ou às vezes ao contrário, às vezes você está falando e o outro lado cagando para você, não está escutando. Então o que você faz? Silêncio. O silêncio vai obrigar o outro lado a se posicionar. O que é o legal do silêncio? Você fala alguma coisa e cala. Ninguém gosta de silêncio. O silêncio, ele, para grande parte das pessoas, ele é ruim. Pode ver que na nossa sociedade a gente vive com barulho, a gente vive sem silêncio. A gente está sempre escutando um rádio, escutando uma TV, falando, a gente sempre quer movimento, a gente sempre quer escutar. Então, o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que eu coloquei até agora. Endosso. Endosso é o olhar, é endossar, é você sentir o que o outro está fazendo. Não adianta mentir endosso. Se você mentir, o outro lado vai perceber. É realmente você endossar, estar com sentimento. Lembra que a gente viu um período atrás sobre estar conectado? Então, realmente você tem que conectar e endossar. Endossar para quê? Para você mostrar que realmente você tem admiração, que você tem expressão, que você está conectado, que você está compreendendo o lado dele. Isso não quer dizer que você vai ter que aceitar as condições dele. Você está mostrando escuta, você está mostrando endosso. Estou escutando o que você está me dizendo. Eu estou escutando, estou ligado, eu estou ok, é verdade, compreendo, mas isso não quer dizer que você vai ter que dizer um sim no final, que você não vai ter que argumentar. Outra situação, perguntas abertas. Faça perguntas abertas. Quem faz perguntas constrói um relacionamento, constrói a questão do seu entendimento sobre o assunto. Então, faz com que, quando você faz pergunta aberta, você faz com que o outro se expresse. E nessa questão de expressar, lembra que agora há pouco a gente viu com relação a capturar informações? Então você vai pegar esse rolo e vai captar informações. Você vai
enrolar essas informações, você vai deixar claro para você, com as perguntas abertas, o porquê desse, ou qual é a intenção do outro lado. Identificar as emoções, lembre-se, você está falando com uma pessoa, e todas as pessoas, elas se expressam, elas expressam emoções quando estão conversando. Pode ter informação, pode ter expressões de cansaço, de atenção, de tristeza, que está animado, desanimado, raiva, que está feliz, que está cagando o que você está dizendo, está entediado. Então, assim, qual é a expressão? Eu imagino, queria ver a tua cara agora de expressão enquanto está assistindo esse vídeo. Com certeza você estará com a expressão feliz e de animado por estar aprendendo. Outra é compartilhar sentimentos. Nós já falamos um pouco anteriormente, referente a esse compartilhar sentimentos, essa questão da empatia, onde você vai ter esse apelo emocional de dizer, ô interlocutor, legal, eu estou compreendendo o que você está me dizendo, nós podemos fazer isso, mas se eu fizer isso, então você me ajuda fazendo essa outra coisa. Então esse compartilhamento do se então, isso ajuda bastante a estreitar esses relacionamentos. Então, assim, estamos de volta. Então, assim, veja que com relação a essas questões, facilita bastante a gente conduzir essa negociação. E, professor, e o fechamento? Como é que nós vamos fazer esse fechamento? Após você ter feito toda esta condução, de lá atrás, você entendeu com quem que você está falando, que você fez as perguntas, e você veio e conduziu para o fechamento. Quando chegar no fechamento, seja rápido, não enrola, porque grande parte das vezes a gente perde o time desse fechamento. Esse fechamento não ocorre porque a gente ficou enrolando. Após fechado, você fez esse fechamento dessa negociação, você já retoma. Então, vamos lá. Ficou fechado que você vai... nós vamos, como empresa, te pagar R$500 a mais, mas não vai ser em formato de remuneração no teu salário, porque isso caberia mais 13º, férias, fundo de garantia. Nós vamos te dar esse R$500 a mais, que é para você estudar em formato de uma bolsa. Você traz a nota fiscal aqui e a gente te reembolsa esse valor. Pode ser? Então você vai deixar bem claro para o outro lado como que foi fechado essa negociação. Então, toda negociação, recapitulando, ela tem início, meio e fim. O início, ela começa após um conflito. O meio é a questão de você fazer o entendimento, preparação e conduz e parte para o fechamento. O fechamento ele tem que ser de forma mais rápida possível. Tem que assinar? Já pega a caneta e já coloca na mão da pessoa e já diz, olha, então tá aqui, ó, assina aqui, por favor. Então, o fechamento, ele tem que ser claro para ambos os lados, que terminou a negociação. Ou, então, a gente vai conduzir deste formato, assim, assim, assado. Daqui 3 meses, então, a gente vai retomar, se tiver que retomar. Beleza? Se não, fechou ali mesmo a negociação. Beleza? Então, assim, moçada, agradeço, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado dessa série. Deixa o seu comentário, compartilha com a moçada, mesmo com os alunos os alunos que estão aí fora da sala de aula, compartilha para os seus amigos, dê um joia e deixe seus comentários aí. Beleza? Agradeço, muito obrigado e até uma próxima.